nome é Natara e venho apresentar a vocês o nosso trabalho de conclusão de curso. Sejam todos bem-vindos. O nosso trabalho é composto por 3 integrantes, pela Camila, eu que me chamo Natara e pela Sueli. O tema do nosso trabalho é Desafios da alfabetização no ensino remoto, uma análise comparativa entre 2 escolas de ensino fundamental, uma pública e uma privada. Vamos falar sobre o processo de alfabetização. O processo de alfabetização ele é mais abrangente do que apenas conhecer as letras. Ela envolve uma gama de conhecimentos e contato com o mundo letrado. Então, é preciso que o educador tenha em mente como se dá o processo e como fazer ele acontecer de forma significativa na vida de cada criança a ser alfabetizada. Dessa forma, é preciso compreender o que significa alfabetização e letramento para oferecer uma aprendizagem de qualidade. Porém, é preciso compreender que a prática da alfabetização deve ocorrer de maneira interrelacionada com o letramento, ou seja, uma prática educativa que faça uma aliança entre alfabetização e letramento, sem perder a especialidade de cada um dos processos, sempre fazendo relação entre conteúdo e prática. Pode-se então afirmar que a alfabetização e o letramento são termos que se complementam, onde a criança fará seu uso nas práticas sociais. Ela terá a capacidade de interpretar, compreender, opinar de forma espontânea no contexto que está sendo inserido, correspondendo assim positivamente às demandas da leitura e da escrita. De acordo com Levi Vygotsky, a criança aprende a partir da interação e da troca de experiência um com o outro, e o seu desenvolvimento ele está diretamente associado ao ambiente no qual ela está inserida. Então, o professor ele tem o papel de mediador do conhecimento, que tem como objetivo despertar o interesse no aluno pela educação. É papel do educador despertar esse interesse, fazer com que o aluno aprenda, com que o aluno tenha vontade de aprender. Porém, tanto os educadores como as famílias das crianças, elas estão enfrentando um novo desafio. Então, frente a esse processo de alfabetização, nós temos o desafio das aulas remotas, que em virtude da contaminação do vírus do Covid-19, o Ministério da Educação decretou o uso de medidas de prevenção, adotando as aulas de forma remota para dar continuidade na educação, mantendo assim o distanciamento social e a propagação do vírus. Os desafios da alfabetização à distância ainda envolvem questões não apenas de como ensinar, mas também do que ensinar para se promover aprendizagens significativas de alfabetização. Desta maneira, a pesquisa também abordará alguns conceitos atuais da alfabetização, visto que os estudantes eles estão em desenvolvimento e aprendem o tempo todo, a alfabetização ela está ocorrendo dentro de casa com o auxílio das famílias. Então, nós precisamos de famílias presentes. Mesmo distante, o professor ele pode indicar atividades, materiais, jogos, brincadeiras que darão continuidade a esse processo de alfabetização. O objetivo geral desta pesquisa, ele consiste em identificar os principais desafios encontrados no processo de alfabetização das séries iniciais no ensino remoto, no ensino online. As percepções de professores e gestores foram levantadas em 2 instituições de ensino. Conforme informado, é uma instituição pública e uma outra privada, ambas no município de Pirajuí.
Objetivos específicos. O objetivo específico do nosso trabalho é realizar um mapeamento de duas escolas do ensino fundamental 1 da rede pública e da rede privada, realizar um levantamento das ferramentas digitais disponíveis que possibilitam a interação do ensino remoto, caracterizar o processo de alfabetização nos anos iniciais, pesquisar quais os tipos de interação de situações de trocas com os pares são propiciadas pelas diferentes ferramentas disponíveis no ensino remoto, fazer a sondagem de práticas pedagógicas de alfabetização no ensino remoto que podem contribuir no processo de formação de leitores e escritores proeficientes, identificar os principais problemas e desafios encontrados pelos professores mediante o processo de alfabetização online, demonstrar as soluções encontradas pelos professores das séries iniciais para amenizar o impacto do ensino remoto junto à alfabetização. A justificativa do nosso trabalho é que o mundo todo ele precisou parar e repensar em novos modelos de aprendizagem devido ao surto da pandemia, né? Então, todas as aulas, desde o ensino infantil até o nível universitário, elas foram suspensas. Então, isso aconteceu para poupar vidas e para que não haja mais disseminação do vírus. Então, diante desse período da pandemia, o ensino ocorreu de forma remota, virtual, sem que a criança tivesse nenhum contato com colegas, professores e que houvesse uma real interação sociocultural. Portanto, há necessidade de compreender que o momento da alfabetização ele é muito importante e um dos significativos de toda a jornada educacional. É um processo tão crucial nessa jornada de aprendizado que foi criado novos meios, porém eficazes para que o processo da alfabetização ele ocorresse da melhor forma possível, encontrando assim as melhores soluções para esse enfrentamento. Diante deste cenário, identifica-se que o ensino à distância proporciona poucos momentos de interação dentro do âmbito de aprendizagem, desencadeando em múltiplas dificuldades na alfabetização, que se caracteriza como sendo a fase mais complexa da vida escolar de qualquer indivíduo. A metodologia dessa pesquisa consiste em uma análise descritiva por meio de levantamento documental e também na aplicação de um questionário, que vai colher a percepção dos professores tanto de uma rede pública e de uma rede privada de ensino. Ela vai ter o objetivo de entender o fenômeno da falta de interação nas aulas remotas, e tudo isso na perspectiva da alfabetização e aprofundando-se nessa problemática, com o objetivo de identificar os obstáculos e dificuldades tanto dos professores quanto dos alunos adjunto de suas famílias, identificando onde estão suas falhas e também as suas possíveis maneiras de supri-las. Portanto, realizou-se um estudo de caso com uma pesquisa descritiva, onde tem como característica observar, registrar, descrever e correlacionar fatos e fenômenos. Devido ao distanciamento social, a técnica utilizada foi a utilização de ferramentas digitais. Dessa forma, foi elaborado um questionário que conta com 18 questões, que foram divididas em 6 seções, que são os tópicos norteadores da pesquisa, sendo elas: número 1, caracterização do profissional; número 2, uso das tecnologias no ensino remoto; número 3, interação no ensino remoto; número 4, alfabetização no ensino remoto; número 5, aprendizagens significativas e, por último, avaliação. Olá, meu nome é Sueli e vou falar um pouco sobre o referencial teórico do nosso trabalho. O processo de aprendizagem da escrita começa antes mesmo da criança entrar para a escola, porque ela traz consigo já uma série de conhecimentos prévios que servirão de base para a criança aprender a ler e a escrever. Isso acontece porque a criança, desde que nasce, já está inserida numa cultura letrada, ela está inserida na linguagem da sua comunidade e está tendo contato com a língua falada e escrita. E por isso ela já é perfeitamente proficiente na sua língua materna. E quando ela chega à escola, ela traz consigo todo esse conhecimento
E a escola vai proporcionar a essa criança outras modalidades da língua, referente às modalidades de escrita da linguagem. E como se dá a aprendizagem dessa linguagem escrita? Para melhor compreendermos como se dá a aprendizagem da alfabetização das crianças, é de suma importância a gente tomar como referência o aporte teórico trazido pela Emília Ferreiro e Ana Teberoski, porque elas trouxeram uma nova perspectiva, uma nova concepção sobre a alfabetização, tirando o foco de como se ensina para como a criança aprende a ler e escrever e, consequentemente, como elas se apropriam dessa linguagem escrita. Esses estudos trazem que as crianças aprendem, essa aprendizagem acontece por meio da elaboração de hipóteses sobre o funcionamento da linguagem escrita. Ou seja, a criança vai elaborando hipóteses de como vai escrever a palavra ou texto. De acordo com Duarte, a alfabetização é um processo de construção de hipóteses sobre o funcionamento do sistema alfabético da escrita. Para aprender a ler e escrever, o aluno precisa participar de situações que colocam diante da necessidade de refletir, transformando informações em conhecimento próprio e enfrentando desafios. Em relação ao letramento, como já dissemos anteriormente, o letramento começa antes do processo de alfabetização, pois a criança já nasce em uma sociedade letrada e desde cedo, mesmo sem saber ler e escrever, elas já vão ali conhecendo, se familiarizando com as práticas de leitura e escrita do seu meio social. E o objetivo, a finalidade do processo de alfabetização e letramento é levar a esses educandos à apropriação desse sistema de escrita e, ao mesmo tempo, levá-los a fazer uso social da prática de leitura e escrita. Já falamos um pouco sobre a alfabetização e sobre o letramento, agora vamos falar um pouco como se dá a aprendizagem da alfabetização. De acordo com Vygotsky, a criança aprende a partir da interação e da troca de experiências com o outro, e seu desenvolvimento está diretamente associado ao ambiente no qual ela está inserida. Por que é importante refletirmos sobre a importância da interação para a aprendizagem da alfabetização? Porque, como nós vimos, a criança desde cedo está inserida numa linguagem da sua comunidade, tendo contato com a língua falada, com a língua escrita, e quando ela chega à escola, ela já traz consigo todo esse conhecimento prévio. E da onde que vem esse conhecimento prévio? Da interação que ela teve com o mundo, com o outro, com o objeto, com a língua em si. A partir dessa interação que foi construído todo esse arsenal de conhecimento. E como nós vimos também nos estudos da Emília Ferreiro, a alfabetização é um processo de construção de hipóteses sobre o funcionamento do sistema alfabético. E nesse processo é de suma importância a interação com o professor, porque a criança vai construindo hipóteses sobre a língua escrita. E nem sempre essa hipótese que ela constrói atende a demanda daquela escrita. Assim, é de suma importância a intervenção do professor, porque ele interagindo com a criança vai fazer refletir sobre aquela escrita, vai gerar na criança um conflito cognitivo e vai fazer com que ela elabore uma nova hipótese que atenda melhor à necessidade daquela escrita. E como se dá o processo de alfabetização no ensino remoto? Quais são os desafios de se alfabetizar no ensino remoto? A alfabetização em si já é um grande desafio. E com a implementação do ensino remoto, esses desafios tornaram-se ainda maior. Porque, como nós sabemos, em virtude da pandemia do Covid-19, as aulas presenciais foram suspensas e, para dar continuidade ao ano letivo, foi implementado o ensino remoto emergencial. O ensino remoto trouxe consigo grandes desafios que vão desde o acesso à internet, o uso das tecnologias, mas também principalmente em relação à possibilidade de interação no ensino remoto devido à necessidade de distanciamento social. Em relação a isso, a educadora Magda Soares fala que o processo de alfabetização das crianças foi interrompido bem no período em que a interação alfabetizadora-criança é indispensável.
já que o contato educador e educando é muito importante para essa fase de escolarização, pois a aprendizagem do sistema de escrita alfabética depende da compreensão bem orientada das relações oralidade e escrita. Em virtude disso, as escolas passaram a utilizar ferramentas para que pudesse promover essa tão importante interação no ensino remoto. Então, elas passaram a utilizar ferramentas como aulas ao vivo em redes sociais, ferramentas como Google Classroom, Google Meet, e-mails, grupos de WhatsApp e até mesmo material físico impresso para as crianças que não tivessem acesso à internet pudessem pegar na escola. Na análise dos resultados, observamos que 71,4% das pessoas que nos responderam atuam na rede pública de ensino. E o tempo médio de atuação registrado nessa pesquisa dessas pessoas é de 7,3 anos na área da educação. Sobre o uso das tecnologias no ensino remoto, observou-se que as dificuldades encontradas pelos respondentes se pautam na falta de habilidade dos usos das tecnologias, contabilizando 50% das respostas. Outros 42,9% afirmam que o maior obstáculo é a limitação dos recursos tecnológicos disponibilizados pelas escolas. Percebemos também que há uma grande participação dos alunos nas aulas remotas. As pessoas que nos responderam disseram que entre 50% e 75% desses alunos estão participando, sim, diariamente das aulas remotas. Com relação à frequência que os docentes entram em contato com os alunos, os resultados nos mostram que há uma convergência entre diariamente e semanalmente. Então, ou seja, toda semana, pelo menos, esses docentes entram em contato com essas crianças para realizarem as aulas remotas. A ligação que o professor mantém com seus alunos pode vir a tornar-se uma ferramenta da qual possibilita a ação de educar, fazendo com que a ação do docente ultrapasse suas funções de mediador dos conteúdos didáticos e, dessa forma, proporcionando aos educandos a compreensão de valores essenciais para a sua própria vivência. Levando em consideração que a ferramenta mais utilizada nesse processo de aulas remotas foi o WhatsApp, entendemos que essa ferramenta garante um acesso mais rápido e fácil desses discentes. De acordo com esses dados obtidos, foi unânime a opinião de que um aluno aprende devido à interação com o outro. Sabe-se que a visão de Vygotsky é muito clara quando o assunto é interação social, como fator indispensável na aprendizagem.